Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre exames séricos e vou falar de dois muito importantes no dia a dia do nosso consultório, que é o PCR e a homocisteína. Eles são mediadores, né, marcadores de parâmetros inflamatórios, ok? Eu vou começar pela homocisteína. A homocisteína é um aminoácido presente no plasma do sangue que está correlacionado ao surgimento de doenças cardiovasculares como AVC, doença coronariana ou infarto cardíaco. É muito importante a gente pedir o exame de homocisteína quando vamos fazer alguma intervenção cirúrgica, né, do paciente, porque precisamos saber aonde estamos trabalhando, né? Como está a condição desse paciente. E aqui ele mostra se o paciente já tem problema cardiovascular ou não, e a gente tem que fazer um controle desse paciente, tá? Doença coronariana ou infarto cardíaco, por exemplo, já que seus níveis elevados podem causar alterações nos vasos sanguíneos. Então, de grande importância para a gente no consultório, né? Normalmente solicitamos o exame de homocisteína para observar a quantidade deste aminoácido no sangue, avaliando a necessidade de iniciar um tratamento para prevenir os problemas cardíacos referidos anteriormente que eu falei, né? Caso o valor seja elevado. Os valores normais de homocisteína nos exames de sangue devem estar abaixo de 15 micrômetros por litro. Apesar deste valor poder variar um pouco e depender do laboratório que analisa. Eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque cada laboratório tem um método de avaliar os exames e cada um tem uma referência diferente, tá? Vou dar aqui, por exemplo, uma noção para vocês dos valores de referência, mas não é uma coisa exata, né? É uma coisa, sim, que vai variar de laboratório para laboratório, de estudos para estudos, tá? Por exemplo, aqui, valores de referência. Os valores normais de referência podem variar entre laboratórios, no entanto, normalmente a quantidade de homocisteína no sangue é considerada normal quando se encontra entre de 5 a 15 micrômetros por litro. Valores acima deste normalmente representam maior risco cardiovascular, uma vez que a homocisteína pode danificar diretamente as células. Ele vai causar também, vou falar aqui mais para frente, senão eu vou pular aqui as etapas. Para avaliar o risco cardiovascular, os valores de referência usualmente são risco baixo de doença cardiovascular, entre 15 e 30. Risco intermediário, de 30 a 100. Risco elevado, maior que 100. Valores abaixo de referência também devem ser tratados, já que pode resultar na falha do sistema imunológico e de combate ao estresse oxidativo, podendo levar à morte das células e a efeito tóxico no organismo. Alguns medicamentos podem interferir nos valores dos exames. Por isso é importante, vocês têm que sempre informar para o laboratório se você está tomando algumas medicações ou não, tá? Porque isso pode interferir na hora do resultado do seu exame. Vamos ter uma noçãozinha aqui, tá? Homocisteína baixa. O valor da homocisteína baixa pode acontecer principalmente devido à suplementação com vitamina B ou ácido fólico, especialmente na gravidez, pois essa substância diminui a concentração de homocisteína no sangue. Normalmente, valores ligeiramente abaixo do valor de referência não é preocupante. No entanto, quando a concentração de homocisteína é muito baixa, pode resultar em danos para o organismo, tá? Que há uma diminuição da produção de antioxidantes, fazendo com que as substâncias tóxicas fiquem acumuladas no organismo. Quando é muito baixo, muito diminuído esse valor,
e sem razão aparente, é recomendado fazer uma consulta para avaliar o problema, uma vez que pode ser sinal de baixa produção desse aminoácido. A homocisteína alta é provocada pelo consumo excessivo de proteínas, principalmente de carne vermelha. Vanessa, mas você fala que carne vermelha é essencial, né? E realmente ela é essencial dentro de uma alimentação correta. Agora, se você faz uma mistura danada de alimentação, isso vai interferir. Se você tem uma alimentação regrada correta, isso não interfere, ok? Elevando o surgimento de doenças cardiovasculares. O aumento da homocisteína no sangue também pode acontecer devido a doenças genéticas que alteram seu metabolismo, baixa ingestão de alimentos com vitamina B6 ou 12, doenças como hipotiroidismo, doença renal ou psoríase. Uso de alguns medicamentos, como eu já falei antes, tem que tomar cuidado. E outros fatores associados com o aumento da homocisteína são o estilo de vida. Acabei de falar, né? Devido a alguns hábitos como tabagismo, alimentação desregrada, consumo excessivo de café e a falta de atividade física. Então, esse aqui é uma noção da homocisteína para vocês, como ela é importante para nós no consultório, tá? Agora eu vou falar do PCR. O que é o PCR? O PCR, a proteína C reativa, também conhecida como PCR, é uma proteína produzida pelo fígado, cuja concentração sanguínea se eleva radicalmente quando há indicativos de processos inflamatórios ou infecciosos. O nível da proteína é medido através de um exame de sangue comum, com o objetivo de avaliar a possibilidade de uma infecção e inflamação, risco de doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças reumáticas, traumatismos e outras condições sérias. Embora o exame não indique onde há essa inflamação ou infecção, o aumento nos seus valores são preocupantes e precisam ser investigados. Às vezes, pega um PCR, nossa, meu PCR está alterado. Está com alguma coisa, já ligam, né? Tem que investigar para achar o porquê que esse PCR tá alto. Às vezes, o paciente está com uma gengivite, uma periodontite e o PCR dele está alto. Por quê? Porque é uma inflamação, é uma infecção, né? Então, tem que investigar a causa. Além disso, quando o corpo está lidando contra um processo inflamatório, o exame de sangue também pode indicar um aumento de leucócitos, que são as células de defesa do corpo. Quando o paciente já tiver um histórico familiar e precisar avaliar o risco de ter doenças cardiovasculares, como angina, infarto, AVC, o cirurgião dentista, né? Todos da área da saúde pode indicar um PCR ultrassensível. Esse método, ele mensura a proteína em quantidades muito pequenas no sangue, proporcionando um diagnóstico mais precoce de processos infecciosos ou inflamatórios. Este teste é muito usado para avaliar o risco da pessoa desenvolver doença arterial coronariana, uma condição na qual as artérias do coração são estreitadas. A doença arterial coronariana pode levar a um ataque cardíaco. A American Heart Association não recomenda o teste de PCR para todos. Em vez disso, o teste é mais útil para pessoas que têm de 5 a 10% de chance de ter um ataque cardíaco nos próximos 10 anos. Esse nível de risco intermediário é determinado pela avaliação do risco global, que é baseada em escolhas de estilo de vida, histórico familiar e estado de saúde atual. O teste também ajuda a determinar o risco de um segundo ataque cardíaco, já que as pessoas com alto nível de PCR que tiveram um ataque cardíaco são mais propensas a ter um evento que aquelas de um nível normal. As indicações. Como abordado anteriormente,
O PCR é indicado para investigação de doenças infecciosas e inflamatórias, tanto para diagnóstico quanto para acompanhamento das enfermidades. Pode ajudar no diagnóstico das seguintes condições: lúpus, artrite reumatoide, infecção bacteriana, pancreatite aguda, apendicite, queimaduras, doenças inflamatórias do intestino, linfoma, infarto do miocárdio, o AVC, acidente vascular cerebral, doença inflamatória pélvica, sepse, que é a infecção generalizada, pós-operatório de algumas cirurgias. Os 3 primeiros dias, os parâmetros inflamatórios ficam altos, lógico, né? É importante alertar que somente o exame de PCR não é capaz de diagnosticar onde a infecção, inflamação está ocorrendo. Por isso, é preciso que testes complementares sejam feitos e que o médico e paciente estejam atentos a outros fatores de risco que contribuem para essa doença. Existem condições que podem não estar propriamente relacionadas com o processo inflamatório ou infeccioso, mas que pode alterar os níveis de PCR no sangue e influenciar o resultado dos exames, tais como uso de medicamentos como anti-inflamatórios não esteroidais, aspirina, corticoides, estatinas, beta-bloqueadores e pílula anticoncepcional. Uso de dispositivo intrauterino, o DIU, e exercício físico intenso altera o PCR também. Então, o que fica aqui desses 2 exames é que temos que pedir no consultório. Vocês viram que um PCR, ele pode tá alto, o paciente está bem, e quando vamos avaliar, vamos fazer uma anamnese mais sucinta, o paciente está com uma gengivite, periodontite, né? E às vezes ele pode ir até o médico e se assustar que o PCR está alto, mas ele está bem e não está sabendo. Então, nós temos que pedir no consultório. E a homocisteína é importante sim para a gente também no consultório. Se você tiver um paciente que tem um quadro de doenças cardiovasculares, é importante você saber em que nível que estágio, se está em tratamento ou não, e às vezes ele nem sabe e pode acabar descobrindo. E para você, todos esses cuidados é muito importante para evitar qualquer problema, qualquer surpresa durante o tratamento no consultório. Ok? Espero que vocês tenham gostado de hoje e até a próxima!